Fim de jogo na Arena Fonte Nova, Bahia 2, Vitória 1, Tricolor de Aço bate o rival na Arena Fonte Nova, mais um triunfo no Clássico nessa temporada. Em campeonatos brasileiros, o Bahia segue mantendo a invencibilidade, jogando contra o Vitória na Arena Fonte Nova. Resultado muito importante que eu quero comentar com vocês, um Clássico cheio de polêmicas, com duas expulsões, né, um para cada lado. Falar também sobre os gols, falar sobre os momentos da partida. O Bahia que jogou a partida com um homem a mais praticamente o tempo todo e mesmo assim conseguiu sustentar o resultado, construir esse resultado de 2 a 1 e conseguir esses 3 pontos que é importantíssimo para o longo da temporada. Falar também sobre o lance do Jean Lucas, que foi um erro, acho que infantil do atleta, e ele mesmo sabe disso, acho que ele deve ter a consciência no final da partida, com já depois que o sangue já não está mais quente. Vamos falar também sobre isso, falar sobre o mercado. Já conto muito com o teu like no início do vídeo, é muito importante que você ajude o canal e é muito importante também que você se inscreva para você poder aqui sempre receber os nossos conteúdos. Aproveita que o Bahia ganhou, vamos dar essa força pra gente. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o clássico, porque ele já começou com 2 minutos com a expulsão do Jean Lucas. Quando eu vi esse lance, eu confesso para vocês que eu fiquei bastante irritado, porque o Jean Lucas não é, assim, o Jean Lucas é um jogador que já tem assim uma certa bagagem, não é um grande jogador assim experiente e tal, mas é um cara que já tem uma certa bagagem, já tem uma certa maturidade, e eu não esperava do Jean Lucas esse tipo de lance. Eu sei que tem assim essa rivalidade com baralhas de jogos antigos, de clássicos, né, do Campeonato Baiano, mas mesmo assim não era lance para o Jean Lucas com 2 minutos de jogo, ainda mais com o auxílio do VAR fazer aquele tipo de coisa. E ele foi muito bem expulso pelo técnico, perdão, pelo árbitro da partida, e a partir daquilo ali, o Bahia que viu, foi para o jogo para jogar de uma maneira, teve que jogar completamente diferente, praticamente 45 minutos do primeiro tempo, de uma forma totalmente diferente do que era esperado por nós torcedores e também pelo técnico Rogério Ceni, um time um pouco mais reativo do que tentando construir o jogo. Porém, mesmo com um homem a menos, e isso me surpreendeu muito positivamente, o Bahia conseguiu ainda manter uma certa posse da bola, um certo controle do jogo, conseguiu ter as suas oportunidades, mesmo jogando com um homem a menos. E é assim que consegue construir o primeiro gol da partida com o Eric Puga. Uma jogada que passa pelos pés do Everton Ribeiro, ele toca para o Caio Alexandre, e o Caio Alexandre faz muito bem, né, o lançamento para o Eric Puga fazer o primeiro gol do jogo e ali colocar o Bahia em vantagem. E aí todo mundo já imaginava que, vendo aquele cenário, Bahia com um jogador a menos, vencendo por 1 a 0, que no segundo tempo a gente teria um jogo completamente diferente. Só que eu imaginava que o time tivesse um pouco mais de controle, tentando ter um pouco mais do controle no segundo tempo. Eu imaginei que o Thiago Carpini iria com o time todo para cima, iria fazer modificações que colocassem uma vitória muito ofensiva no jogo, e o Bahia tentando, obviamente, segurar lá atrás, tentando se defender como podia, mas tentando também ter a bola, tentando ter o controle para evitar que o Vitória empurrasse totalmente o time do Bahia para trás e fizesse uma pressão que terminasse no gol, como foi o que aconteceu. Isso eu imaginava esse cenário, só que foi totalmente ao contrário. Era um Bahia que voltou de uma certa forma meio que desorganizado, parece ter cansado no jogo. Desorganizado acho que não é nem a palavra, né? Mas voltou um pouco mais cansado. Fisicamente também abaixou muito a intensidade, o que fez com que o Vitória crescesse no jogo desde o primeiro minuto, tendo as suas oportunidades, tentando de todos os jeitos, e a bola não parava de sair do campo de ataque do Bahia, até que sai o gol do Renato Kaiser. Uma falha de posicionamento, tem o mérito do atacante também, ter conseguido se livrar da defesa, passar ali e receber aquela bola sozinho, mas assim, não pode deixar o jogador como o Renato Kaiser, que está vivendo a fase que está sozinho daquele jeito. E o Bahia, a partir daquilo ali, se viu em mal lençóis. Assim, eu imaginava o pior cenário possível. Era um time que não conseguia ter força ofensiva para chegar à frente do Vitória, era um time que estava fisicamente abaixo e era o Vitória que estava crescendo na partida. E aí o Rogério faz as modificações, coloca Acevedo, coloca Eric, eu estranho pela necessidade do resultado, só que o final do jogo justifica as escolhas do Rogério. Eu sei que muitos torcedores xingou ou reclamou dessa substituição, como eu também não gostei muito, fiquei sem entender, mas no final das contas acabou dando muito certo, porque o Bahia que baixou fisicamente, baixou a intensidade, e aí com Acevedo e Eric você ganha uma outra coisa, né? É uma outra marcação, uma outra pegada. No meio de campo é um jogador, o Acevedo é um jogador que batalha o campo todo, que luta a cada bola, que busca mesmo não perder a posse, e foi muito importante para o Bahia conseguir o resultado hoje. Ele que para mim foi um dos melhores em campo, se não for o melhor, ele entrou no segundo tempo, eu sei, mas pelo que ele fez durante o tempo que estava em campo, ele merece esse prêmio de melhor da partida, porque o Acevedo fez demais, ele fez. Pô, ele foi incrível hoje, né? Defensivamente falando, também nas chegadas à frente, ele foi muito importante para a construção, inclusive do segundo gol. E o Bahia consegue ali com o Michel Araújo, né? Lutando, indo atrás da bola, na garra mesmo, na vontade, conseguiu fazer o segundo gol e aí colocar o Bahia em vantagem. Isso tudo com o Bahia jogando com um homem a menos. E aí, um lance também muito parecido com o Jean Lucas, né?
o Acevedo que vai na marcação do jogador do Vitória, se não me engano, o PP, e ele acaba dando um murro ali no joelho do Acevedo, que cai, e ele é jogador do Vitória expulso, muito correto também pelo árbitro. Gostei da arbitragem hoje, imparcial, né? O árbitro conduziu bem a partida, deu o cartão amarelo quando tinha que dar para os dois lados, tinha que expulsar quando expulsou para os dois lados, e o Bahia, a partir daquele momento, com vitória também com um homem a menos, conseguiu ter um pouco mais, né, de respiro na partida, que era importante também, para que o time não ficasse a todo o tempo lá atrás, conseguiu ter as suas chegadas, teve oportunidades, inclusive, para fazer o terceiro gol, só que não conseguiu fazer, mas conseguiu manter a superioridade no placar e conseguiu um resultado muito importante para a temporada. Eu falei com vocês no início da partida que o Bahia precisava lavar a alma nesse clássico, e conseguiu, fez um resultado importante para isso. Eu sei que não correu da forma como deveria ter ocorrido, eu sei que não foi das melhores, eu sei que o Jean Lucas errou e foi infantil no lance, mas o Bahia precisava desse jogo, né? Esse jogo de entrega, de muita garra, de muita vontade. Era isso que a gente estava sentindo falta nesse time, e o resultado hoje, ele foi construído à base disso, à base de muita força, à base de, sabe, se impondo na força mesmo. Não é nem porque o time tinha uma vantagem, ou tecnicamente falando, teve dias melhores, não. O Bahia se impôs na força ao Vitória e conseguiu esse resultado. Um resultado que é muito importante. E só para não deixar a provocação passar de lado, o Vitória não perde, o Vitória não, o Bahia não perde para o Vitória há 30 anos pelo Campeonato Brasileiro, jogando dentro de casa. E aí a gente vai ter essa escrita seguida mais uma vez, porque o Vitória não conseguiu vencer o Bahia. Somando jogos dentro e fora de casa, são 11 jogos de invencibilidade. O Bahia não perde para o Vitória em Campeonato Brasileiro desde 2014. Aí vocês conseguem ver a diferença, né, de time grande para time pequeno. O Vitória tenta, ano após ano. É uma rivalidade que não é rivalidade mesmo na prática, já tem muito tempo que não é. É o Vitória tentando chegar aqui, tentando chegar ali, mas é o Bahia que sempre acaba sobrando. É o Bahia sempre que consegue os resultados de mais importância. E no jogo de hoje, um jogo muito importante para o Campeonato Brasileiro, para ambas as equipes, o Bahia conseguiu fazer. Quero falar sobre goleiro e mercado bem rápido, mas eu estou falando isso justamente para também falar do Marcos Felipe, que no jogo passado do Atlético Nacional a gente criticou com razão, e hoje ele fez uma baita partida. Fez ótimas defesas, porém teve um lance muito parecido com o jogo do Atlético Nacional quase no final da partida. Ele faz a defesa, só que ele espalma meio que para frente, né, para o pé do jogador do Vitória. E depois ele consegue se redimir, consegue fazer o gol, ou fazer o gol não, perdão, evitar o gol do time do Vitória e conseguiu manter ali a baliza pelo menos naquele momento intacta, né, não sofreu mais um gol. E aí, não sei se vocês acompanharam, mas o goleiro Jean rescindiu o contrato com o Cerro Porteño. Será que o Jean é melhor que o Marcos Felipe para a temporada? A gente está falando muito sobre o mercado, né? A gente está sempre falando esse tipo de coisa, sempre trazendo oportunidades, sempre atualizando vocês. E o Jean é um goleiro que tem passagem pelo Bahia, só que tem um problema que ele teve com a justiça na época que ele jogava no São Paulo. Eu sei que ele mudou, eu sei que ele pediu desculpa, se redimiu, só que aqui não sou eu para jogar. O Jean, profissional, jogador de futebol, é um bom goleiro. Ele teve uma passagem muito boa no Cerro no início, agora no final que não foi tão boa assim. Mas o Jean, goleiro profissional, é um ótimo goleiro. Tem esse lado pessoal da carreira dele que atrapalha bastante ele, principalmente se ele pensar em voltar ao Brasil. Eu não vou opinar sobre isso, até porque eu não quero entrar em polêmica agora. O Bahia ganhou, eu não quero ficar falando disso. Mas é uma questão que complica. E aí acho que para os dirigentes também avaliam a contratação do Jean também pensando nisso. Agora, só uma informação para vocês, já que o Bahia já procurou o Jean há tempos atrás, quando era Grupo City já. E a negociação não deu certo, né, naquele momento, porque o Jean preferiu renovar com o Cerro Porteño por valores mais altos, só que esse contato e esse interesse já aconteceu. Agora o Jean está livre no mercado. Será que poderia acontecer novamente? Fica no ar. Comenta aqui o que tu acha dessa contratação, né, desse nome aqui no Bahia, e também sobre o jogo. Não esquece de deixar o like, é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.